Então, vamos lá, né? Então, eu sou a Ângela, viu, Márcio? Sim, muito prazer, muito prazer. Prazer, prazer. Oi, Cacilda. Tudo bem, Cacilda? Que bom vê-la aqui. Ótimo. Bem, gente, um abraço aí para todos. Então, com muito prazer, nesta tarde, nós recebemos aqui o professor Dr. Márcio Benchimol, né? Isso mesmo. Barros, né? Que ele vem falar sobre o livro Ser Humano, Cultura e Sociedade no Jovem Nietzsche. Então, nós vamos aí passar uma tarde gostosa ouvindo sobre esse tema, e eu gostaria, assim, de dizer que depois que o Márcio tiver a fala do Márcio, nós vamos abrir para a gente poder ter uma boa conversa, né? E, no final, nós vamos sortear um livro, né? Você está com o livro aí, Carla? Nós vamos sortear um livro do Márcio, que foi lançamento, né? Que ele lançou. Então, nós temos aí um sorteio, tá? Então, eu vou passar agora a palavra à Cássia Seff, que está aqui, Márcio, representando a presidente do núcleo, Cibele Brandão, que hoje ela não pôde estar, mas mandou uma representante, Cássia Seff, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcio, especialmente. Boa tarde. E, mais uma vez, está contribuindo para o núcleo com uma conversa interessante, né? O Márcio é conhecido do Cine Debate, que ele já esteve com a gente, né? Colaborando. Então, gostaria de te cumprimentar, agradecer a presença de todos, em nome da Cibele, que não pôde estar. Nesse biênio, eu estou no conselho diretor, então, estou aqui para representá-la. Um abraço a todos e uma boa tarde de conversa para nós. Bom, então agora eu vou passar a palavra à Gisele, que vai fazer, então, a apresentação do professor Márcio. Tá? Obrigada, Ângela. Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Núcleo, à Ângela, a toda a comissão de biblioteca, pela oportunidade honrosa a mim concedida de apresentar o professor Márcio, alguém que já estamos juntos, conhecemos há muitos anos, há mais de 20 anos, Márcio. Nós nos conhecemos através da música, na Unesp, no coral da Unesp, então faz muito tempo. É um prazer poder falar sobre o Márcio. Quero agradecer também então, ao Márcio pela disponibilidade e generosidade em compartilhar conosco, mais uma vez, as suas ideias. Porque o Márcio já falou ao Núcleo em 2005, a época do lançamento do livro Apolo e Dionísio, Arte, Filosofia e Crítica da Cultura no primeiro Nietzsche, esse aqui, ó. Você lembra, Carla? Foi um evento que a gente organizou. Ele graduou-se em Filosofia pela Unicamp, onde titulou-se mestre, doutor, sob orientação do professor Oswaldo Giacoia. Faz pesquisas no exterior, na Alemanha. O Márcio traz no seu trabalho toda a sua paixão pelos gregos, seu conhecimento musical, sua relação íntima com a língua alemã, além de se dedicar à pesquisa das filosofias de Nietzsche, Schopenhauer, filosofia da música, estética. O Márcio é um músico, um pianista de primeira qualidade, muito talentoso também. Muito obrigado. É verdade. O Márcio é professor de filosofia na cadeira de estética e atualmente também está como coordenador do Departamento de Filosofia da Unesp Campus Marília. Quem lê os trabalhos do Márcio reconhece o seu estilo, sente sua voz muito presente, o vigor de suas ideias e a jovialidade, o frescor de seu pensamento, um pensamento criativo e não saturado. Márcio vai falar para a gente sobre o seu mais recente livro, Ser Humano, Cultura e Sociedade, no Jovem Nietzsche,
que é isso que a Carla já mostrou. E ele aborda temas sempre muito interessantes, que nos provoca muito a pensar, relacionados às questões humanas, o nosso modo de ser, estar, se relacionar no mundo e com as pessoas. E ele é um exemplo de dedicação e fidelidade aos seus pensamentos. E, com certeza, vai nos fazer pensar bastante hoje. Muito obrigada, Márcio. É com você. Márcio, agora, isso, a palavra é sua agora, tá? Certo, muito obrigado. Só uma pequena correção no que falou a Gisele. Eu sou o coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Unesp. Então tá. Não é o do departamento, entendi. Não, é o programa de pós-graduação. De graduação, tá. Obrigada, Márcio. Exatamente. Bom, gente, olha, eu realmente fico muito lisonjeado, muito, assim, para mim é uma grande honra mesmo falar com vocês, falo isso de coração mesmo, com toda franqueza, né? Porque vocês demonstram interesse, né, enfim, pelo que eu estou escrevendo aí, e... enfim, é um grande prazer estar com vocês e agradeço muito mesmo, sabe, essa gentileza que vocês têm feito, que vocês me fazem, né? Essa honra que vocês me fazem me convidando para falar sobre esse livro, falar sobre as minhas pesquisas, né? Uma coisa que me deixa muito orgulhoso, né? É motivo de orgulho para mim. E também quero agradecer também a quem teve a ideia de me presentear com uma garrafa de vinho do Porto. A comissão, viu? A comissão aqui, a nossa querida Carla, foi ela. Muito bom, já experimentei, excelente. Trouxe bastante alegria, né? Bom. Agradeço muito. Bom, então vamos lá. Então a Gisele mostrou aí, né, aquele primeiro livro, né, que eu lancei em 2003, que se chama Apolo Dionísio. Agora eu nem me lembro do nome. Apolo Dionísio, arte... Como é que é? Filosofia... Aqui, Márcio, está aqui, ó. Filosofia, arte e crítica da cultura no primeiro Nietzsche. Arte, filosofia e crítica da cultura. Já nem me lembro mais. Então, aqui, ó, na tela, está na tela. Exatamente, é isso aí, já estou vendo. E agora eu estou aqui com outro livro, né, que fala também do jovem Nietzsche. Né? Ser humano, esse aí já está mais recente, eu me lembro. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche, né? Ou seja, abordando a mesma obra, né? Quer dizer, na verdade, nenhum dos dois eu fico apenas nessa obra, que é O Nascimento da Tragédia. O Nascimento da Tragédia é a primeira obra publicada do Nietzsche, né? Aos 25 anos, escrita em 1871, né? Ou seja, 20 anos depois, né, quase 20 anos depois, eu apareço com um novo livro aparentemente sobre o mesmo tema, né? Sobre o mesmo tema, ou seja, o jovem Nietzsche e centralizando no Nascimento da Tragédia. Então, quer dizer, é preciso explicar um pouco isso daí, né? Na verdade, quem lê os dois livros pode achar que são dois autores diferentes mesmo. Né? Porque, em muitos aspectos, esse segundo livro é quase que uma refutação do primeiro. Né? Ou seja, é como se eu estivesse dizendo que aquele jovem lá não tinha entendido nada. Ou seja, é uma reescritura mesmo, não explícita, né? mas tem esse caráter mesmo, né? de fazer um complemento a uma pesquisa que eu já tinha feito. Né? E, na verdade, entre uma coisa e outra, eu fui por outros caminhos, né? Ainda estudando Nietzsche, eu comecei a estudar outras fases, né, do Nietzsche, especialmente a fase intermediária, porque o Nietzsche tem três grandes fases da produção dele. Né? Uma fase que se costuma chamar de uma fase de juventude, que tem apenas esse livro lançado, né, O Nascimento da Tragédia, tem alguns outros textos publicados, menores, né? E muitas coisas que ele não publicou que foram publicadas postumamente, né? Mas o único livro publicado mesmo é O Nascimento da Tragédia. Então, e aí
como eu estava falando, eu tinha começado a estudar mais detidamente outras fases da obra do Nietzsche, mas no meio dessas minhas outras investigações, eu senti necessidade de voltar a esse tema do jovem Nietzsche, né? E do nascimento da tragédia, porque me pareceu que estava faltando alguma coisa, né? Que tinha alguma coisa ali que não estava fechando mesmo, né? Então, falando um pouco, eu vou tentar explicar por que isso daí, né? O Nascimento da Tragédia, né? Esse primeiro livro do Nietzsche, ele traz esse binômio Apolo e Dionísio, né? Apolo e Dionísio, o apolíneo e o dionisíaco, que é um dos mais importantes temas da filosofia do Nietzsche, né? Ou seja, um dos mais comentados e tal. Todo mundo fala, mesmo até fora do âmbito filosófico, acadêmico, né? no âmbito das artes mesmo, do teatro, da música, se fala muito desse binômio Apolo e Dionísio. Então, se tornou uma coisa bastante badalada, bastante comentada, né? Um tema forte, né, dentro da pesquisa do Nietzsche. Apesar de que a fase do Nietzsche que é mais conhecida, que é mais comentada, é a última, né? Que é aquela fase lá do Zaratustra, a genealogia da moral, para além de bem e mal, todos aqueles onde aparecem aqueles conceitos, né? O para além do, como é que é, o além do homem, o eterno retorno. Então, isso daí tudo pertence à última fase do Nietzsche. Mas essa primeira fase, ela se torna assim, importante por causa desse binômio aí, Apolo e Dionísio, que é trazido nessa primeira obra, Nascimento da Tragédia, né? E o que é esse binômio Apolo e Dionísio, essa dupla, né? Ou seja, são dois deuses, né, gregos, que o Nietzsche utiliza nessa primeira obra para, segundo ele, né, expor uma dualidade que existe no campo da arte em geral, mas especificamente no campo da arte grega, da arte grega antiga, né? Então, o Nascimento da Tragédia ele narra a evolução da cultura grega ao longo de 5 fases, né? Então, ele começa com uma fase homérica, e depois que é substituída por uma outra e tal. Ele vai contando a história da cultura grega a partir dessa oposição Apolo e Dionísio, ela reflete uma oposição entre duas, vamos dizer assim, duas formas de arte diferentes e até antagônicas, né? Então, o que é o Apolo? O Apolo, ele pensando nessa questão das artes mesmo, né? O Apolo está ligado às artes visuais, especialmente a escultura, mas também a arquitetura, tudo que tem a ver com a forma, né? Com o ver, com o sentido da visão, né? E o apolíneo, né? Essa arte apolínea, ela, na verdade, ela reflete uma estética que é a estética clássica, né? A estética alemã clássica, ou seja, é uma teoria da arte, né? Que tem como paradigma justamente a escultura grega. Então, é uma estética que se formou mais no século XVIII e início do século XIX, né? Então, esse louvor, né, à escultura grega, né, com esses conceitos de harmonia, equilíbrio, proporção, né, sobriedade, né, o que era como diz o grande teórico, né, do classicismo alemão, que é o Johannes Winckelmann. Ele diz, ele tem uma expressão dele que se tornou famosa, né, que ele diz que as esculturas gregas, elas se destacam pela sua nobre simplicidade e sua grandeza silenciosa, né? Ou seja, toda essa ideia de harmonia, de equilíbrio, de, sabe, proporção, tudo que caracteriza essa arte clássica.
E o dionisíaco, o dionisíaco seria a relação, ele tem uma relação com a estética romântica, né, que é uma estética que sucedeu à estética clássica, ou seja, é uma estética já que está ligado ao sentimento, né, está ligado às paixões, ao desejo, né, ao não racional, né, e a expressão mesmo, a expressão do eu artístico, né? Todo aquele ímpeto romântico, né? que quer se desvencilhar de todas as regras, né? Então, por isso, justamente, os românticos se contrapõem aos clássicos, né? Então, a arte principal, aquela que representa para os românticos aquilo que a escultura representa para os clássicos, é a música. Então, a principal arte romântica, aquela que assim, que simboliza mais a arte romântica, é a música, né? Porque a música se coloca, especialmente a música romântica, né? Vamos pensar em Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin, esses compositores cuja música tem muita relação com o sentimento, com a expressão individual, né? E não com equilíbrio, harmonia, perfeição, proporção, né? Então, no fundo, né, se a gente pensar em termos da história da arte, essa oposição apolíneo e dionisíaco, ela reflete essa oposição entre classicismo e romantismo, né? Uma oposição que, na verdade, era uma briga mesmo, né? Ou seja, existiam duas correntes estéticas em luta, né, na Alemanha, especialmente na Alemanha no século XIX, que era justamente o classicismo e o romantismo, né? Então, havia gente que defendia um lado, gente que defendia o outro. Então, era uma polêmica quente. Então, se a gente pensa em termos de história da arte, o apolíneo dionisíaco ele reflete um pouco ele reflete bastante essa oposição e essa briga, né, vamos dizer assim, entre uma estética clássica e uma estética romântica. Certo. Então, isso do ponto de vista da história da arte. Mas tem outras dimensões aí da coisa, né? Então, do apolíneo dionisíaco. Porque vai existir uma dimensão que, nesse primeiro livro, eu tinha chamado de uma dimensão metafísica, que vai ter relação, vai refletir a relação do indivíduo com a vida, ou seja, a vida é considerada como uma unidade, ou seja, a ideia que está por trás disso, né, que aparece em muitos autores românticos, é da unidade da vida. A vida é uma coisa só, existe apenas uma vida, e essa vida se manifesta numa multiplicidade de indivíduos, de entes viventes, mas a vida é uma só, é a mesma vida que se expressa através dessa multiplicidade. Então, a questão do dionisíaco, do apolíneo dionisíaco, vai refletir também essa relação entre o indivíduo e essa vida considerada como unidade, né? Então, e aí o apolíneo vai estar ligado o apolíneo vai estar ligado ao indivíduo mesmo, ou seja, a delimitação do eu, né? A separação entre o eu e o que está fora do eu, né? Ou seja, o eu aqui e o mundo lá, né? Então, o apolíneo está ligado a essa sobriedade, equilíbrio, né, desse eu que se separa do mundo, que se separa da natureza, né, que se coloca como independente, né? E o apolíneo vai estar ligado com o egoísmo, por exemplo, né? O sujeito que se separa do restante, dos seus semelhantes, né? Dos seus conterrâneos, né? Enquanto que o dionisíaco
vai estar ligado, né, à fusão entre o eu e essa vida total, né, essa vida unitária, da onde saem todos os indivíduos. Então, isso acontece através do êxtase que é trazido, né, pelo vinho, pela música, pela aproximação da primavera, ou seja, o despertar do desejo sexual, né, da prática sexual mesmo. Então, o dionisíaco está ligado na sua pré-história, né, da sua pré-história não grega, com o elemento do orgiástico, né, ou seja, as grandes festas orgiásticas que pululavam, né, no mundo antigo. E o dionisíaco grego vai ser diferente, a gente vai falar sobre isso, mas a sua origem, a origem do dionisíaco é essa, da orgia, do vinho, sabe, do êxtase e de um processo no qual o eu se dilui, o indivíduo se dilui e se identifica com os outros indivíduos e se identifica com essa vida primordial, essa vida indiferenciada, que se manifesta nessa profusão de indivíduos, né? Tá, então, e aí o apolíneo dionisíaco, eles, enquanto movimentos, né, a origem deles são dois estados fisiológicos, são palavras do Nietzsche, que o Nietzsche ele conceitua como estados artísticos imediatos da natureza, estados artísticos imediatos da natureza. Então, são estados de natureza. Ou seja, estados no qual o sujeito volta, de alguma forma, à natureza. E esses estados de natureza, primordiais, de onde surge todo o apolíneo e o dionisíaco, são o sonho, no caso do apolíneo, e a embriaguez, no caso do dionisíaco. Então, existem esses dois estados artísticos imediatos da natureza, que são o estado do sonho, ou seja, o sonho é esse tipo de sonho no qual a gente contempla imagens de grande beleza e ficamos absortos, né, nessa contemplação, e essa contemplação nos traz uma sensação de equilíbrio, né, de sobriedade, justamente de delimitação do eu, né? E a embriaguez, que é justamente esse estado no qual o eu se dissolve, né? O eu se dissolve e existe essa comunhão do indivíduo com a vida total, né? E aí a arte visual, né? As artes visuais, elas todas derivam do sonho, e a música deriva da embriaguez. São as teses que o Nietzsche coloca aí no Nascimento da Tragédia. E toda a história da cultura grega, ela é narrada, né, como eu falei, pela luta entre esses dois princípios artísticos, um que nasce do sonho, outro que nasce da embriaguez. Essas são as teses que o Nietzsche defende, né, aí, no Nascimento da Tragédia, e que, enfim, que é conhecido. Isso que eu acabo de falar está em qualquer manual de filosofia, né, qualquer texto que fale sobre o Nascimento da Tragédia, e mesmo que não fale sobre o Nascimento da Tragédia, vai dizer mais ou menos isso que eu acabei de dizer, né? Quer dizer, isso é o que é conhecido, né? Mas aí é que surge, aí que começa, né, a minha pesquisa, né? Sim. Tudo começa, né? Tudo começa, quer dizer, um dos pontos de partida, dos meus pontos de partida, foi perceber, né, que esses dois estados fisiológicos, que o Nietzsche chama de estados
de natureza, estados artísticos imediatos da natureza, os dois se opõem a um outro estado, né? Ou seja, eles são estados de exceção, né? O sonho e a embriaguez. Nos dois casos, o que acontece? Os dois casos eles estão em contradição com um outro terceiro estado, que é o estado da vigília, que é o estado da plena consciência, o estado consciente, o estado no qual impera o pensamento racional, conceitual, mediado pela linguagem, né? Ou seja, o estado da razão, do pensamento racional, né? Tanto o sonho, ele não é racional, né? O sonho é louco, né? O sonho ele não segue, né, os padrões racionais, e a gente, no sonho, nós entramos em contato com coisas que estão, enfim, como vocês já percebem, né, como pessoas que trabalham com psicologia, com psicanálise, o que a gente vai chamar, o que vai se chamar depois do inconsciente, né? Ou seja, no sonho a gente abandona esse estado cotidiano da razão, né? Da consciência, da clara consciência. Também na embriaguez, né? Na embriaguez a gente a embriaguez causada pelo vinho, né? E não apenas pelo vinho, mas também o que caracteriza a embriaguez é essa espécie de esquecimento no qual o pensamento racional se embaralha e se dá lugar a um outro tipo de pensamento, a um outro tipo de subjetividade, né? Ou seja, os dois estados são dois estados nos quais a gente sai desse outro estado e que, ao mesmo tempo, a gente sai, são dois estados que negam a sociedade, né? Ou seja, né, eles negam a vida social. A gente abandona nesses dois estados toda a nossa identidade social, né? E por isso que eles chamam de estados de natureza. É como se nós voltássemos à natureza, nós saímos da civilização. A civilização entendida também como algo interno, né? Ou seja, nós carregamos a civilização na nossa vida cotidiana, né? Ou seja, a civilização é um processo pelo qual a gente deixa o nosso lado natural, né? E adquire um comportamento e uma identidade que é a nossa identidade social, não é? E que, evidentemente, aí está implícito a questão da repressão, né? Dos instintos, dos desejos e tudo mais, né? Como vocês todos sabem, né? Então, os dois estados de natureza, né? Os dois estados artísticos da natureza, como diz o Nietzsche, são estados ao mesmo tempo a gente abandona a consciência clara, a consciência racional, e a gente abandona a sociedade, né, a civilização, e volta à natureza, não é? Então, isso tudo me chamou a atenção, né? Quer dizer, eu comecei a pensar, mas no Nascimento da Tragédia, Nietzsche quase não fala da sociedade grega, da sociedade em geral. Falta uma teoria da sociedade no Nascimento da Tragédia. Foi isso que eu comecei a ver, né? Quer dizer, estava faltando. Parecia que tinha que ter uma teoria da sociedade, como surge a sociedade, né? Já que os dois estados eles estão em contradição, né, com a vida social e com o pensamento racional.
faltava uma teoria, né, de como surge a sociedade, como surge a consciência, né? E aí que começa a minha pesquisa mesmo, né? A minha vontade de esclarecer isso, né? Que relação tem o dionisíaco e o apolíneo com a questão, com a sociedade? Que relação tem essa evolução da cultura grega, né, da cultura grega, com a própria sociedade grega, né? Ou seja, será que qual é a relação do conceito de cultura para o Nietzsche, ou melhor dizendo, para o Nietzsche, qual é a relação entre a cultura e a sociedade? Ou será que não tem nenhuma relação, né? Será que a cultura é uma coisa que fica pairando no ar, assim, e a sociedade lá embaixo? Ou qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Então, isso foi o que me motivou, né, a fazer essa investigação, né? E aí, de início, eu fui buscar, né, uma fonte do Nietzsche, que é um filólogo, né? Um filólogo chamado Friedrich August Wolff. Que esse cara ele introduziu a oposição conceitual entre cultura e civilização. Cultura e civilização. Então, e que depois fez história, né, na filosofia, né? Se tornou uma distinção muito, muito importante, né? Então, o que é civilização? E esse filólogo, aí, o Wolff, ele é constatadamente influencia muito Nietzsche, né? Através do próprio mestre do Nietzsche, né? Que é um sujeito chamado Ritschl, que era um wolffiano, enfim, ele tem toda o Nietzsche tem uma grande admiração por esse Wolff, né? E esse cara, esse Wolff, ele introduz essa oposição cultura e civilização. O que é civilização? Civilização, no fundo, é a sociedade, né? Ou seja, é um campo da atividade humana que tem relação com a vida cotidiana, com a vida concreta dos homens. Ou seja, civilização envolve todo um conjunto de atividades que tornam possível a existência concreta da sociedade. Ou seja, o Estado, o trabalho, os costumes, as leis, as instituições, a técnica, tudo que tem relação, tudo aquilo que tem um significado prático, pragmático mesmo, né? Utilitário, né? Que serve para tudo aquilo que está ligado à manutenção, né? da existência concreta da sociedade, né? Ou seja, a esfera da necessidade, a esfera da utilidade, né? Agora, cultura, diz esse Wolff, cultura está ligado à formação, que é Bildung. Não sei se dá para escrever aqui as coisas. Como é que tem um chat aqui? Eu vou colocar alguns termos aqui. Bildung, formação. Como é? Peraí. Bildung, formação. Muito bem. Então, e o que é a formação? Formação é a realização plena do ser humano. Ou seja, a ideia é de que o ser humano ele é dotado de potencialidades, de talentos, e que ele deve desenvolver todas essas potencialidades para realizar a humanidade dentro dele mesmo. Então,
é um conceito importante do que a gente vai chamar do neo-humanismo alemão, a formação, ou seja, o desenvolvimento de todos os talentos humanos de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, né? Ou seja, tudo aquilo que não tem a ver com utilidade, com necessidade, né? A arte, ou seja, o sujeito, o espírito busca se desenvolver, simplesmente, sem nenhuma relação com qualquer utilidade, com qualquer finalidade, né? O que importa aí é apenas a realização plena do ser humano, em todas as suas potencialidades. Então, quer dizer, esse movimento pelo qual o espírito se forma, né? Se realiza enquanto ser humano, ele é sempre um movimento, um processo espontâneo. Ele não pode ser, como eu vou dizer, ele não pode obedecer a nenhuma necessidade externa. Ou seja, é sempre um movimento livre, né, de emancipação do espírito que busca se desenvolver sem nenhuma utilidade. Não tem nada que o obrigue a fazer isso. Ele faz simplesmente porque ele deseja se perfeccionar como ser humano, né? Então, esse é um conceito típico desse neo-humanismo alemão, ao qual pertence esse Wolff, ao qual pertence o Schiller, ao qual pertence Goethe, ao qual pertence toda uma geração que antecedeu o Nietzsche, né? É um conceito muito importante, essa ideia de formação. Então, o que isso vai implicar no Wolff, né? Ele vai dizer, então, ele está pensando no mundo antigo. O objeto dele são as culturas clássicas, né? Cultura grega, cultura romana. E o mundo antigo, né? O mundo antigo. Então, ele vai dizer, olha, para que seja possível essa formação, se a gente pensa no mundo antigo, essa formação que pressupõe essa liberdade, né? essa espontaneidade, para que isso pudesse existir no mundo antigo, isso só pode acontecer dentro de uma casta social que está livre de toda necessidade, está livre de toda a coação, e que justamente por isso pode se desenvolver, que não precisa, por nascimento, né? Não precisa trabalhar, vamos colocar a coisa da forma mais crua, né? Ou seja, não precisa preocupar-se com a sua própria existência física. Ou seja, no mundo antigo, a formação só é possível nessa casta, que é uma casta socialmente dominante. E isso só é possível porque existe uma outra camada social que se dedica totalmente, né, às questões práticas. Por isso, vai dizer o Wolff, no mundo antigo era impossível a cultura sem a escravidão. A escravidão era um pressuposto da existência da cultura, né? Porque os escravos eram eles que tornavam possível a existência material dessa casta, que se eximia do trabalho e que, portanto, poderia se dedicar ao perfeccionamento do espírito. Então, isso é uma conclusão que o Wolff tira, né, e que o Nietzsche vai absorver, né? Ele vai dizer, não, de fato, né, no mundo antigo e até no mundo moderno, né, a cultura aparentemente está condicionada pela escravidão, de alguma forma, né? Então, é uma verdade dura, né? Especialmente para os classicistas, né? que costumavam ver a Grécia como
o mundo maravilhoso, um mundo cor-de-rosa, né? Onde da humanidade, né? Dos grandes valores humanos, e o Wolff e o Nietzsche vão dizer, não, mas não apenas esses dois, mas o Humboldt também, Wilhelm von Humboldt, vão apontar isso. Tinha que ter escravidão para isso, né? A coisa não é tão cor-de-rosa como a gente imagina, né? Certo. Então, essa é uma primeira fonte do conceito de cultura do Nietzsche, né? A distinção do Wolff entre cultura e civilização. Então, cultura é esse ambiente da formação, enquanto é o ambiente, é a região da vida humana em que a formação é tornada possível e que pressupõe uma outra região da vida e da atividade humana, que é a civilização e que está relacionado com o trabalho e tal. Certo. E uma outra fonte do conceito de cultura que é complementar ao Wolff, né? Isso é o que eu defendo, né, nesse livro. Ela é representada pelo Schiller, Friedrich Schiller. Vamos colocar o nome do cara aqui. Friedrich Schiller, que é enfim, praticamente dispensa apresentações, né? Que é um das maiores figuras das letras alemãs, né? Um grande poeta, dramaturgo, né? Que foi um companheiro de longos anos do Goethe, né? Schiller e Goethe eram os dois, a dupla dinâmica mesmo da Grécia, das letras gregas, da cultura grega, né? Então, em todas as cidades alemãs, até hoje em dia, não tem nenhuma em que não haja uma praça Schiller, ou uma rua Schiller, ou sei lá o que Schiller. Vai ter, sempre vai ter uma estátua do Schiller, ou seja, é um cara realmente que pertence ao firmamento mesmo da cultura alemã, né? E que era um grande poeta, inclusive ele é o autor daquele poema que é musicado por Beethoven no quarto movimento da sua nona sinfonia, né? Como vocês sabem, que é o coral, né? Então, aquele poema da Ode à Alegria, né? Ode à Alegria, é do Schiller, né? Entre outras coisas, enfim, ele é um deus do firmamento da cultura alemã, né? E, evidentemente, teve uma grande influência no Nietzsche também. E o Schiller, ele traz um conceito, né, num texto, num livro dele chamado Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade. Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade, que é o conceito do brincar, ou do jogo. Eu vou colocar aqui. Esse é o termo em alemão, das Spiel. Spiel é que nem o play do inglês, né? O jouer do francês. Ou seja, pode ser o jogar, mas pode ser brincar também. Brincar. Então, geralmente, se traduz como jogo. O jogo, né? Isso por causa que enfim, tem toda uma história aí que vem do Kant, desse negócio do jogo, né? Eu preferi traduzir pelo brincar, o brincar. E o que é o brincar? O brincar, brincar para o Schiller vai ser a essência da arte. A arte ela nasce do brincar. E o que é o brincar? O brincar, esse Spiel, ele vai ser justamente esse tipo de comportamento humano
que esse tipo de comportamento humano... Peraí, parece que alguém tem... justamente que não tem nada a ver com a utilidade. É um comportamento humano que tem o seu sentido e a sua motivação nele mesmo. O maior exemplo, um exemplo mais imediato, é o brincar da criança, né? A criança ela não brinca para uma outra coisa, né? Ela não brinca para uma outra coisa que está além da brincadeira, ela brinca pela própria brincadeira, né? O brincar da criança, ele tem em si mesmo a sua dinâmica, as suas regras, e ele está cerrado em si mesmo, né? Ele não é útil para nada. Ele não é útil. O seu valor está nele mesmo, né? Ou seja, a criança brinca por brincar. Ela não é coagida a brincar, muito pelo contrário, ela é coagida a parar de brincar, né? Ou seja, então o brincar é esse tipo de agir humano que tem a sua razão de ser nele mesmo. A arte, por exemplo, né? A arte é o brincar também, né? Porque a arte também ela não serve para nada. Acabo de falar uma coisa estranha, a arte não serve para nada. E isso é um elogio para a arte. No pensamento do Schiller, né? Ou seja, ela não serve para nada no sentido de que ela tem a sua razão de ser nela mesma e não em alguma coisa externa a ela. Ela não é útil para uma outra coisa. Ela é praticada em virtude dela mesma. Então, a gente vai a um concerto, ouvir música, não por uma outra coisa. A gente vai para ouvir a música mesmo, né? Ou seja, a arte ela é praticada e ela deve ser praticada em virtude de si mesma. Ou seja, ela é um fruto da liberdade humana, da liberdade humana que justamente se livra de toda necessidade, né, de toda coação, e se dedica, né, à criação, ao desfrute mesmo, ao prazer dos sentidos, né? E do desenvolvimento das faculdades humanas, né? Ou seja, o brincar, esse conceito do brincar, ele é a questão lá da formação, né? Quer dizer, o tema da formação também o Schiller ele persegue esse tema desde o tempo de juventude dele, ou seja, porque ele é um contemporâneo do Wolff. Eles tinham uma briga, né? Eles tiveram uma briga pública, porque o Wolff ele publicou um texto com um filólogo no qual ele demonstrava simplesmente que Homero não existiu, certo? Então, Wolff publicou um texto que são os Prolegomena ad Homerum, que ele diz: não é possível que a Ilíada e a Odisseia tenham sido escritas pela mesma pessoa. E mesmo se a gente pega cada um deles, não pode ter sido uma pessoa só, né? Que nem o Moisés do Pentateuco, né? Quer dizer, que é impossível que tenha sido uma única pessoa que escreveu o Pentateuco. A mesma conclusão chegou o Wolff, né? Quer dizer, Homero é uma ficção, né? Então isso causou escândalo, né, nos meios classicistas, especialmente no Schiller e no Goethe, que reagiram com bastante veemência a isso, né? Então teve essa briga pública do Wolff com Schiller, mas todo mundo ali tinha esse conceito de formação, uma base mesmo, né? Então, o Schiller também está envolvido com esse negócio da formação, com esse tema da formação desde a sua juventude. E nessa obra aí, que eu falei, que é a Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade, é o brincar que designa esse comportamento característico da formação, do formar-se, né? Essa liberdade, essa espontaneidade do espírito que só quer se desenvolver, só quer
atualizar os seus talentos, as suas potencialidades, né? Torná-las ato, né? E que isso não tem nada a ver com qualquer utilidade, qualquer conteúdo pragmático, utilitário. Então, no fundo, porque o Schiller vai fazer uma oposição entre o brincar, de um lado, e o trabalho, de outro. Né? Então, até não sei se eu separei aqui para vocês uma citação da última carta, da última das cartas do Schiller, que, bom, não separei aqui, mas eu vou reproduzir de memória, né, que ele diz assim: o animal, quando é alguma necessidade que age sobre o animal, ele trabalha, o animal trabalha. Né? Mas quando a atividade ela é provocada pelo excesso de força, pela uma força vital que não é gasta na mera sobrevivência, ou seja, ele dá até exemplos, né? Quando o leão lá no deserto, ele coloca o leão no deserto, não sei por quê, mas o leão, não sei se tem leão no deserto, mas no texto do Schiller tem. Ele diz que quando o leão no deserto ruge, sem que nenhuma fera o esteja ameaçando, esse rugido não tem nada a ver com necessidade, é meramente um puro extravasamento de uma força vital, excessiva, que excede, que não tem, que gasta sem nenhuma preocupação com a reprodução da própria vida. Ou seja, isso já é o brincar. O pássaro, né? O pássaro, quando canta, ele muitas vezes não é a fome, não é o desejo, nem nada. Ele canta apenas para dar vazão a um excesso de força vital ocioso no sentido de que não é gasto para a mera sobrevivência, porque ele excede aquilo que é necessário para a mera sobrevivência. Então, isso é o brincar, tal como o Schiller conceitua. Né? E aí o Nietzsche vai unir essas duas coisas. Né? Ele vai dizer, não, no conceito dele de cultura, né? Ou seja, na cultura, ela é tornada possível, né? Por esse fato social da escravidão, que cria esse excesso de força vital numa determinada classe, e esse excesso de força vital, ou seja, essa força vital que não é gasta, que não precisa ser gasta na mera manutenção da existência, essa força excedente, ociosa, ela se transforma em arte. Ela se transforma na cultura. Então, a cultura ela é condicionada por esse excesso de energia vital que não é gasto na mera sobrevivência, não é gasto na mera manutenção material da existência. E para que haja isso, né, tem que haver isso que o Wolff falou, tem que haver a escravidão. Né? Certo, tudo bem. Então, ele une as duas coisas, ele une a ideia, né, do Wolff, né, essa divisão entre civilização e cultura, e essa ideia do brincar do Schiller. Né? Ou seja, para o Nietzsche também a cultura nasce de um brincar, de um extravasamento de força ociosa. E justamente é isso que acontece no apolíneo dionisíaco, acontece no sonho apolíneo e na embriaguez dionisíaca. Né? Sempre quando ele vai falar, especialmente da embriaguez dionisíaca, do dionisíaco, ele sempre vai falar do excesso de força, a vitalidade transbordante, né, exuberante, a vida exuberante. Né? Então, sempre essa coisa de um excesso de força. Né? Mas também no apolíneo é isso, né? Ou seja, o sujeito está dormindo, né? E ele ou seja, ele não tem nem nada com que se preocupar,
né? Porque ele pertence justamente a uma classe que não se preocupa com nada, né? E a sua existência está totalmente segura, né? Ele vive dentro de uma civilização e ele está dormindo e ele é perpassado por uma força vital excedente que vai se expressar na construção artística dos mundos oníricos, do mundo do sonho, né? A beleza, ou seja, no fundo ele vai dizer que a beleza do sonho apolíneo é uma expressão dessa vida transbordante, dessa vida exuberante, né? Esse excesso de energia vital, ela se expressa na criação da beleza, primeiramente da beleza do sonho e a partir daí da beleza das artes visuais, né? Da pintura, da escultura, da arquitetura. Tá, tudo bem. Então, agora vou começar a falar, né, sobre o segundo ponto, vamos dizer assim, a segunda parte, né, do meu livro. Ou seja, isso tudo que eu falei aqui, esse conceito nietzschiano de cultura, ele do jovem Nietzsche, né, corresponde à primeira parte do livro. Tem duas partes do livro, né? Então, na primeira parte, eu faço essa investigação aí, né, sobre as origens do conceito de cultura do jovem Nietzsche. Na segunda parte, eu tento aplicar isso no Nascimento da Tragédia e especificamente em relação ao Apolíneo Dionisíaco, né? E aí eu vou, dentro disso, né, eu vou investigar essa questão da relação do Apolíneo Dionisíaco e da cultura com a sociedade, né? Porque justamente a relação entre cultura e civilização, a civilização é a sociedade, a cultura, ela no fundo ela nasce da sociedade, né? Ou seja, sem a sociedade seria impossível a cultura e uma coisa está sempre influenciando a outra, tanto no Woolf quanto no Schiller. Então, vou começar isso então, primeiro vou mencionar, né, uma teoria da sociedade, né? Porque essa teoria da sociedade é uma teoria do surgimento da sociedade que eu senti falta no Nascimento da Tragédia. Ela existe num outro texto que se chama O Estado Grego. O Estado Grego, que é um texto da mesma época. Na verdade, ele deveria fazer parte do Nascimento da Tragédia, mas não faz parte. E também num outro texto chamado A Disputa de Homero. A Disputa de Homero. E nesses textos, né, o Nietzsche ele fala sobre essa questão de como surge a sociedade, né? Então, para entender isso, esse processo, é preciso falar um pouco do que poderia chamar de uma antropologia nietzschiana, né? Ou seja, uma teoria sobre o homem, o que é o ser humano, né? Então, essa teoria nietzschiana sobre o ser humano, ela é bastante... ela não é nada lisonjeira em relação ao ser humano, né? Ou seja, o ser humano natural, né? E o que seria aquele ser humano que supostamente viveria no estado de natureza, sem a civilização, esse ser humano natural ele é uma besta selvagem, absolutamente violenta, e ele vive uma vida que não tem nenhum significado humano, né? Ele vive uma vida indigna,
né? Justamente porque é voltado apenas à sua sobrevivência. Então, existe como ele diz, a pavorosa luta de todos contra todos, né? O Hobbes, né? Thomas Hobbes, que criou essa expressão da luta de todos contra todos, que é a que caracterizaria o estado de natureza, ou seja, o estado antes da civilização. E o Nietzsche vai por aí, né? Só que ele vai mais além, né? Ele vai mais schopenhaueriano mesmo do que Hobbes, do que hobbesiano, né? E ele diz, o estado de natureza é pavoroso. É necessário superar isso. O ser humano ainda não existe no estado de natureza. O que existe é o animal homem. Para que comece a existir o homem, tem que haver a civilização. E a civilização é justamente um processo pelo qual o animal homem é tornado homem, através da violência também, através da coerção. E essa coerção, essa violência, ela é administrada e ela é ministrada pelo Estado. O Estado. Então, o Estado é aquela instituição que absolutamente violenta, que interrompe o estado de natureza e cria a sociedade e organiza a sociedade. Organiza a sociedade, né? Organiza a massa humana, a horda primitiva, e cria a vida social e, portanto, cria o indivíduo, cria, enfim, todas as instituições sociais e cria a escravidão também, justamente para tornar possível que haja a cultura. Então, todas as civilizações antigas são baseadas na escravidão, inclusive a Grécia, e ele diz, ou seja, é sempre uma pequena casta de homens livres que domina uma extensão humana 4 ou 5 vezes maior de não livres, né? E é a partir daí que eu tomo, né, para investigar o nascimento da tragédia a partir desse prisma, dessa perspectiva social, né? Então, agora sim, eu vou ler para vocês uma carta, um trechinho de uma carta que o Nietzsche, no ano de 1800, justamente o ano que ele escreve o nascimento da tragédia, que é 1871, né? E esse ano, de 1871, é também o ano da Comuna de Paris. Da Comuna de Paris. O Nietzsche, ele em 71, existe a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre a Prússia e a França. Aí só um instantinho, gente, que eu liguei aqui o WhatsApp e está fazendo uns barulhos aqui. Só um instantinho. Opa, pronto. Certo. A Guerra Franco-Prussiana é uma guerra motivada por razões territoriais, né? Mas que serviu para o Estado da Prússia, que era um dos vários estados no quais a Alemanha se dividia. Ela se serviu dessa guerra para unificar toda a Alemanha, né? Sob o seu comando. E o Nietzsche participou dessa guerra como enfermeiro voluntário. Ele foi para o fronte de batalha como enfermeiro, mas logo abandonou porque, no fundo, não aguentou o tranco, né? Ou seja, ele não conseguiu lidar, né, com os horrores da guerra mesmo. Então, ele abandona o fronte de batalha e, enquanto ele está servindo como enfermeiro, cuidando de doentes, gente morrendo e tal,
ele chega à notícia, aliás, enquanto ele está servindo, acontece, de fato, a Comuna de Paris, né, que é esse movimento revolucionário, né, pelo qual um grupo de trabalhadores toma conta de Paris e instaura pela primeira vez um governo, um Estado operário, né? E com inspiração claramente socialista, comunista, né? E chega a notícia até o Nietzsche, e essa notícia é veiculada, é uma fake news, né? De que os comunards haviam posto fogo ao Louvre. Eles haviam incendiado o Louvre, o Museu do Louvre. O que não é verdade, até hoje está lá o museu, né? Como vocês sabem. Eles incendiaram outras coisas, o Palácio das Tuileries, né? Palais de Tuileries, isso eles incendiaram mesmo, mas não o Louvre. Mas chegou a notícia de que eles incendiaram o Louvre, e isso deixou o Nietzsche absolutamente transtornado, né? Ele ficou em estado de choque, né? Ou seja, milênios de cultura apagados em um dia, né? Então ele ficou muito aterrorizado com essa notícia, né? E depois ele escreve justamente essa carta a esse amigo dele chamado Gersdorff. Ele diz o seguinte: para além da luta, abre aspas para o Nietzsche, para além da luta entre as nações, quer dizer, da Guerra Franco-Prussiana, né, nos atemorizou aquela cabeça de hidra internacional que, de repente e tão assustadoramente, entrou em cena, como que anunciando lutas futuras de um tipo totalmente diverso. Aí, seguindo, né, a mesma carta, um pouco mais adiante, ele diz: quando tive notícia do incêndio parisiense, ou seja, do incêndio do Louvre, né, fiquei por alguns dias totalmente arrasado e dissolvido em lágrimas e inquietações. Toda a existência científica e filosófico-artística pareceu-me um absurdo, já que as mais maravilhosas obras de arte, sim, períodos inteiros da arte, poderiam ser eliminadas em um único dia. E aí ele fala de um monstruoso mal que se esconde sob toda a velha Europa cristã e seu Estado, mas, sobretudo, isso são palavras dele, a civilização românica, que hoje é por toda parte dominante. E aí ele diz que apesar de toda essa consternação na qual ele ficou, né, ele era incapaz de atribuir a culpa aos revoltosos, aos comunards, né, os franceses, porque ele diz assim: nós todos, com o nosso passado, somos culpados desses horrores que vêm agora à luz do dia, de maneira que deveríamos estar longe de, com altaneiro amor próprio, imputar apenas àqueles infelizes o crime de uma luta contra a cultura. Mesmo em minha maior dor, não estava em condições de atirar uma única pedra àqueles infelizes, né? Naqueles malfeitores que, para mim, eram apenas os portadores de uma culpa geral sobre a qual temos muito a meditar. Fecha aspas. Então, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte: ele está vendo, né, está diante de uma ameaça, aquilo que ele considera como uma ameaça à civilização e à cultura, ou seja, para ele, né, e na cabeça de toda uma intelectualidade europeia, né, a revolução, né, o problema da revolução, a revolução socialista,
ou seja, essa perspectiva da revolução era vista como uma ameaça absoluta, ou seja, é como se era uma força social que ameaçava destruir tudo, explodir toda a sociedade, né? E toda a cultura, né? Ou seja, era um perigo, era visto, né, como um perigo absoluto, né, pelo Nietzsche e por muitas outras pessoas, né? Porque, enfim, era uma coisa que ninguém sabia onde ia dar, né? E que estava ali, tinha acabado essa perspectiva, né? Vamos lembrar que o século XIX é um século revolucionário, no qual os movimentos que começam já com a Revolução Francesa e não para. É um século de revoluções, e como teve em 48 teve a Primavera dos Povos, né? Da qual participou o Wagner também, né? Que eram revoluções de caráter proletário e inspirado em ideias socialistas e anarquistas. Em 48 é o ano em que é lançado o manifesto do Partido Comunista pelo Marx e Engels, né? E esse manifesto não chega a influenciar essa revolução de 48, mas tudo isso faz parte do mesmo contexto, né? Ou seja, era uma coisa que estava fermentando na sociedade mesmo e que ninguém sabia onde ia dar. E que assustava, né, uma grande parte da intelectualidade europeia, né? E é isso que a gente vê aqui no Nietzsche, né? Mas, ao mesmo tempo que ele está expressando, né, esses temores e tudo, ele diz, mas isso que está acontecendo é apenas a manifestação de um mal profundo que está por baixo da nossa sociedade, da nossa cultura. Márcio, só para te avisar que nós temos aí uns 5 minutos, 7 minutos, tá? Ah, é? Opa! Uma pena, viu? Uma pena. Bom, eu vou tentar resumir, então. Se eu soubesse, eu tinha tentado resumir um pouco antes. Não, mas desculpa. Tá tão bom. Tá ótimo. Então, eu vou tentar sintetizar a coisa de uma forma sintética. Veja bem, o que o Nietzsche ele vai ver, no fundo, ele vai ver na apreciação que ele vai fazer da cultura grega e da Grécia Antiga, no Nascimento da Tragédia, ele vai projetar a situação europeia na qual ele vive, né? E isso, veja que o Nascimento da Tragédia é dedicado ao Wagner, Richard Wagner, né? Que havia sido, na sua juventude, justamente um agitador político, anarquista e socialista, né? E que participou do levante de Dresden, em 48, ao lado do Mikhail Bakunin, né? Wagner. E o Wagner escreveu um texto chamado A Arte e a Revolução, em 49, um ano depois desses eventos aí, né? E que ele dizia o seguinte: existem dois movimentos revolucionários atualmente. Um é esse movimento dos trabalhadores que querem derrubar essa sociedade e criar uma outra sociedade. O outro é um movimento da arte revolucionária, que é o que eu estou encabeçando, né? E esses dois movimentos são solidários, eles levam para o mesmo fim, né? E o Nietzsche ele vai retomar essa ideia do Wagner, só que ele vai tirar
a parte da revolução social, vai ficar apenas a revolução artística. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero colocar essa questão dessa projeção que ele faz na cultura grega, da situação que ele está. Ele vai dizer o seguinte, e aí vai entrar uma distinção muito importante que ele faz no Nascimento da Tragédia entre o dionisíaco bárbaro, ou seja, não grego, e o dionisíaco grego. Né? Como é que ele fala, como é que ele descreve esse dionisíaco bárbaro? O dionisíaco bárbaro, ele é absolutamente violento, ele é simplesmente uma coisa destruidora e que é caracterizado pela mais horrenda licenciosidade e violência, ou seja, é um retrocesso ao estado de natureza, do qual a civilização livrou o ser humano. E isso, de onde vem esse dionisíaco? E aí é que vem a tese, uma das teses principais, se não a principal desse livro, que nunca foi, isso pelo meu conhecimento, né? Posso estar enganado, mas eu andei pesquisando, que nunca foi feito. O dionisíaco, ele nasce da camada escrava, porque é um fenômeno de massa. E, evidentemente, se a gente não pode falar um fenômeno de massa no mundo antigo se a gente não inclui a camada dos escravos, que era a massa. E dessa camada é que vinha esse ímpeto destrutivo da sociedade que iria explodir a sociedade, e explodia mesmo. Ou seja, depois do dionisíaco bárbaro, as sociedades ruíam. Ou seja, o dionisíaco bárbaro, ele vai projetar nesse dionisíaco bárbaro o ímpeto revolucionário que ele via na sua própria época. Ou seja, os trabalhadores, os proletários, eles eram o equivalente dos escravos na antiguidade. Então, os gregos se viram na mesma situação que os europeus estavam se vendo, né? Diante da aproximação dessa força destrutiva, violenta do dionisíaco. Só que os gregos conseguiram transfigurar essa força. E aí é que está toda a magia dos gregos, né? Eles conseguiram transformar essa força destrutiva numa força cultural, em arte. Eles transformaram em arte, em música, em dança, ou seja, aquilo que em todos os outros lugares se manifestou como uma força destrutiva, na Grécia se manifestou de uma forma transfigurada e transfigurada em arte. E essa força transfigurada em arte foi o que levou os gregos a terem uma vida muito longa, ou seja, essa força se transformou numa força de regeneração e de correção da sociedade. Então, no final da cultura grega, ou seja, o dionisíaco ele veio corrigindo esse mal da escravidão. Ou seja, os escravos foram cada vez mais sendo absorvidos pela cultura grega, né? Até que no final na era trágica, né? Que é a era que ele mais destaca, né? Havia a ideia da abolição da escravidão, né? Então, esse é o caminho que ele aponta para a Alemanha como a única forma de contornar esse perigo destrutivo do movimento revolucionário. Era necessário transfigurá-lo também. E como transfigurá-lo? Através da obra de arte wagneriana. Então, a obra de arte wagneriana seria uma forma de transfiguração do dionisíaco que
ou seja, que absorveria toda essa energia destrutiva, né, segundo ele, e a transformaria em uma força regeneradora da sociedade. Então, esse foi o projeto dele, né? O motivo do engajamento dele no wagnerianismo, né? Então, o wagnerianismo seria a única forma de evitar a revolução, porque a revolução era inevitável, ele dizia. Mas é possível, pelo menos, transfigurá-la, mudar o curso dessa força, de modo que ela se transformasse em arte e como arte, ela pudesse regenerar paulatinamente a sociedade. Quer dizer, era a única forma de resolução desse problema que ameaçava a sociedade, né? Bom, mas eu acho que eu devo parar por aqui, mas eu acho que consegui vencer tudo que eu tinha programado, né? Só que essa última parte ficou um pouco rápida demais, né? Peço perdão. Se eu tivesse sabido um pouco antes, eu tinha dado um jeito de encurtar o caos, né? Mas era isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. Excelente, Márcio. Excelente, Márcio. Parabéns. A Maria Luísa, ela está perguntando, né? E qual seria a materialidade da solução wagneriana? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Maria Maria, Luísa. pode falar, Maria. Pode falar. Na medida que os escravos convertidos em operários fariam uma revolução, e já que um tempo antes, ou seja, Marx, em 48, fez um manifesto e etc., e o manifesto já era uma organização de pensamentos e movimentos efervescentes na sociedade. Então, na medida que Nietzsche diz que a solução seria, digamos, wagneriana, eu queria entender mais qual seria essa solução, ou seja, ela se traduziria no quê? Isso porque eu tenho em mente que os romanos meio que resolveram isso com pão e circo, muito tempo antes. Queria saber como é que Wagner ia resolver isso nos tempos mais recentes, considerando que em 1862 havia acontecido a unificação da Itália, e quando a Alemanha, 10 anos depois, faz a unificação, são as grandes massas que acabam fazendo isso, manipuladas por Condottieri, mas de qualquer forma é a grande massa, não é a burguesia. Eu queria entender a solução wagneriana. Tudo bem. Essa é uma solução do Nietzsche mesmo. Nietzsche dizendo que Wagner vai resolver. Exatamente. Porque isso é uma vamos dizer assim, uma ideia nietzschiana, né, que é absolutamente, vamos dizer assim, ingênua, ou assim, que não tem digna de um artista, né, e um idealista, um filósofo, tal como era Nietzsche, né, mas que não apontava, de fato, a nenhuma solução, apenas na cabeça dele, né? Mas qual seria essa solução? Veja bem, e para falar disso, eu tenho que voltar um pouco à Grécia, né? E dizer o seguinte: uma das características principais, um dos elementos principais do dionisismo grego, que o Nietzsche sempre coloca, é o sentimento da compaixão. Compaixão. Né? Então, nas festas dionisíacas, e isso já era sabido
na Alemanha daquela época, né, havia sempre, ou em muitas ocasiões, havia uma prática na qual os escravos se libertavam. E até nos bacanais romanos, né, havia até troca de papéis, né, os escravos se tornavam senhores, os senhores se tornavam escravos e tal, né? Então, havia, de fato, esse movimento de emancipação da camada escrava, né? E o Nietzsche ele diz: nas festas dionisíacas todos se reconciliam, o escravo vira homem livre, né? O senhor e o servo se unem nos mesmos coros báquicos, né? São palavras do Nietzsche. E isso aí vem acompanhado desse sentimento de compaixão. Compaixão no sentido moderno da palavra? Compaixão no sentido de sentir com o outro o seu sofrimento. Tá. Okay. Sentir com o outro o seu sofrimento. Ou seja, a ideia é que a embriaguez dionisíaca, na Grécia... Elimina as diferenças, é isso? Sim, justo. Então, na Grécia dionisíaca, nas festas dionisíacas gregas, a música e o canto e o vinho e a arte, né, elas infundiam um sentimento de compaixão. Elas criavam a compaixão, porque justamente o apolíneo, o elemento apolíneo é o elemento do egoísmo. E é o elemento do egoísmo que impede o sujeito de ver o sofrimento do outro. Ou seja, é um elemento que cria indiferença. Indiferença social também. Então, o dionisíaco, ele quebra essa bolha na qual os indivíduos vivem, na qual a camada superior vive, encapsulada, e faz com que o nobre consiga sofrer o sofrimento do escravo. Consiga perceber a sua unidade com ele e a unidade do todo social. Né? Então, ou seja, o dionisíaco, na interpretação do Nietzsche, né, esse dionisíaco grego, ele trazia esse elemento da compaixão e da unidade social, ou seja, ele criava isso. E a partir desse sentimento de compaixão, a sociedade ia se regenerando, ia se corrigindo, o que não acontecia de uma vez por todas. De uma vez, da noite para o dia. E ele via em Wagner a possibilidade disso acontecer. Sim. Wagner representaria a arte, vamos dizer assim. Sim. A arte. Sim. A arte dionisíaca, porque para ele, a arte do Wagner era um renascimento da tragédia grega, que era a arte dionisíaca e apolínea. Né? Então, assim como os gregos criaram a tragédia, né, no século V, hoje Wagner ele faz isso, porque no drama musical wagneriano tem o drama, tem a música, né, e o drama surge da música, toda uma teoria lá dele, né, de modo que a ideia é que era o que o próprio Wagner dizia, né, o seu drama musical resgatava o que era a tragédia grega. Né? Então, o Nietzsche ele via na obra de arte wagneriana a única saída possível para o impasse no qual eles se encontravam. Se a gente olhar para o carnaval, sim, essa arte que une todo mundo, que o cara pode ser o rei, mas no outro dia ele está limpando o chão, porque ele é um gari. Então, essa coisa que unifica e também faz com que a sociedade olhe para aquilo tudo, não é? Sim. É interessante isso. Né? Isso, justamente, ou seja, aponta para um potencial transformador, né, do carnaval, das festas dionisíacas, né? E é isso mesmo, né? Porque o carnaval ele vem da camada oprimida, né? Pena que Hitler achou legal ter o Wagner como artista nacional, né?
ou Wagner aderiu, ou se diz que Wagner aderiu a Hitler, ou Hitler adotou Wagner, sabe-se lá como de fato aconteceu. E sim, né? Hitler, no Mein Kampf, ele diz que, afinal de contas, ele estava fazendo isso para o povo, porque o povo precisava do espaço vital. Ou seja, como as ideias nobres podem ser deturpadas, né? Exato. Bom, sim. Sim, mas é preciso observar que o Wagner, no fundo, ele não estava nem aí mais para o Nietzsche. Ele estava, na época em que o Nietzsche escreveu isso, o Wagner já estava numa outra, totalmente diferente. Ok. O Wagner já era um Schopenhaueriano. E ou seja, já era um cara pessimista. Ou seja, ele dizia, não adianta, não tem, o mundo sempre vai ser essa porcaria, né? Não Bom, tem depois do que estava acontecendo perto dele, né? Claro, sim. claro. Ou seja, não adianta a revolução, não adianta nenhum esforço por uma sociedade futura, porque sempre o mundo vai ser mal. O mal é eterno, quer dizer, é o Schopenhauer, né? Schopenhauer. Então, ele já estava numa outra completamente diferente. O Nietzsche, quando ele escreve, ele dedica ao Wagner, e tem um prefácio a Richard Wagner. A primeira edição tem esse prefácio a Richard Wagner. E ele fala, porque vão dizer, né, os meus críticos vão dizer que eu não penso, né, no que está acontecendo, porque no meio dessa guerra eu vou falar lá dos gregos, que não tem nada a ver e tal. Aí eles, não, mas não, o que eu estou falando tem a ver, sim, com o que está acontecendo, né? E você sabe disso, então você vai entender, não sei o quê, sabe? E ele vai dizer, as pessoas mais perspicazes vão perceber que eu estou falando de problemas e esperanças genuinamente alemães. Ele está falando para o Wagner, né? Só que ele está falando, na verdade, ele está falando para o Wagner de 49. Tá. Né? Ou seja, ele está querendo dizer, olha, não precisa ser tão schopenhaueriano, ele tentou retomar, né, aquelas ideias do Wagner, só que tirando a parte da revolução social, porque para o Wagner tinha que ter as duas coisas. Tá. Aí ele tira a revolução social, dizendo, não, vai ser tudo... É a arte que vai resolver. Como se ele dissesse, né, que nem vai ter abundância para poder ter arte. Vai existir abundância suficiente para poder ter arte. Porque ele mesmo, no começo, diz que sem abundância não há arte. A arte advém da potência sobrante do atendimento das necessidades. O sobrante é a palavra minha, mas... Sim, e a arte ela vai corrigir a sociedade. A longo prazo, ela vai corrigindo a sociedade. Ou seja, é uma saída não revolucionária. Né? Pois é, exatamente. Como ele via que a revolução era inevitável. Né? Ele diz isso, vai ter a revolução, a única coisa que a gente pode fazer é mudar o curso dela. Né? Desculpe monopolizar a conversa. Que nada, está ótimo. Foi muito bom, Maria Luísa. Quero agradecer. Muitas coisas. Muitas coisas. Isso, mas diante do avançado da nossa hora, né, a gente vai ter que ir encerrando. Ô, Márcio, escolhe o número de 1 a 14. 8. 8. Vamos ver aí na lista. Luciana, é seu nome? A Luciana Carneiro ganhou o livro. Parabéns, Luciana. Ai, que legal! Olha, Lu! Ganhou! Obrigada! Olha, é muito bom te ouvir, Márcio. E nós, da comissão, nós sempre comentamos nas nossas reuniões que a gente quer escolher um tema para a gente poder ter umas rodas de conversa, né? Fora esses eventos. E penso, né, meninas, que nós saímos com muitas ideias daqui hoje, né?
muito fruto. Muito obrigado, eu agradeço ao Márcio. Se a Gisele ou a Cássia quiser dizer alguma coisa, fica aberta a palavra para... Deixa eu só falar e a Cássia finaliza, então. Então, tá bom. Então, Não, fala. eu queria Ô, também Gisele, agradecer. Fala onde compra o livro, né? Como é que a gente adquire o livro? Então? Isso. Tem o telefone da Juliana, da esposa do Márcio, eu passei para a Ângela e para a Carla. Ela pode Isso. colocar, elas podem talvez passar no grupo. Isso. Mas tem também pela internet, também Tem dá pela para internet comprar, também. na livraria. Inclusive, Na Mas eu Amazon? Ah. Na Amazon? Na estante Não, virtual eu vi, acho eu vou colocar aqui o nome da editora. Editora Fi, né? Fi. Editora Fi. Encontro muito fértil, gente. Nossa. Muito bom. Queria só falar uma coisa. Eu faço questão de autografar, né, os livros que forem adquiridos, inclusive esses que já foram, né, é porque eu não estava em casa, a Juliana pegou os livros, eu queria ter autografado. Então, se em alguma ocasião aí a gente, se vocês, a gente pode se encontrar para eu fazer uma dedicatória aí, tá bom? Legal. Muito bom. Mas é isso, eu fiquei com muitas questões, muitas perguntas, acho que a maioria também. Eu disse que era um pensamento que provoca bastante, que aí a gente vai um pouco para a psicanálise, pensando nos movimentos, né, subtalâmicos nossos, de luta e fuga, e como é que a gente também vai dando conta dessa intensidade dionisíaca, dessas forças dentro da gente, né? Tendo que dar conta de uma série de coisas. E aí, então, tudo isso fica muito assim, dá muita vontade de a gente ficar conversando com o Márcio, né? Conversando. Isso. Mas muito obrigada, Márcio, por você trazer tantas ideias interessantes aqui para a gente, né? Eu que agradeço a vocês pelo interesse, é um prazer estar aqui conversando e eu estou à disposição aí, vamos continuar batendo um papo aí sobre outras coisas aí, até esse livro mesmo, ou qualquer outra coisa aí, a gente pode marcar outros encontros aí, será um prazer, tá bom? Agradeço muito. Obrigada. Obrigada, Márcio. E queria parabenizar a Comissão de Biblioteca pela iniciativa de trazer, né, alguém que é de outra área, que expande tanto o nosso pensamento, faz provocações, e a gente fica aí, como a Gisele falou, com muitas questões, né? Muito bom te ter aqui entre nós, viu, Márcio? Muito obrigado. Sempre. Tá certo, com prazer, com prazer. Parabéns. Obrigada a presença de todos, viu? Tá Obrigada. bom. Até mais, Tchau. então, hein? Até mais, Tchau. gente. Obrigada, tchau. Fé. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.